Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mazzoni hoje comentando sobre algo diferente de uma análise específica de uma ação. A gente vai falar um pouquinho sobre Benjamin Graham. Eu sei que muitos aqui que me acompanham são investidores, tão pouco traders, mas gostam de vez ou outra, tá? De ir até o final do vídeo e assistir a análise gráfica. Lá tem os pontos, tem um pouco de comentário de oferta e demanda, algo que tende a parecer intrínseco ali, que existe de fato, que não é muito subjetivo. No vídeo de hoje eu vou trazer a fórmula do Benjamin Graham, que é super simples. Foi inventada lá em 1900 e bolinha, 1940, 1950. Não é o objetivo aqui falar da fórmula e sair. O que eu fiz? Eu utilizei o portal do Status Invest e apliquei essa fórmula para pesquisar ativos. E aí eu vou jogar para vocês a pesquisa, quais foram os resultados e dentre as ações que apareceram para mim utilizando dois indicadores, né? Vocês vão ver VPA e LPA, tá certo? Dentro dessa pesquisa apareceu algumas ações e eu vou escolher uma delas para tagarelar na parte técnica, na parte gráfica. Mas é um vídeo curioso, tá? Para você que não conhece Benjamin Graham, eu vou tentar aqui em algum momento pincelar um livro dele, O Investidor Inteligente, principalmente, deixar na descrição para vocês. Mas o mais importante é você fazer a sua pesquisa em casa e ver quais são os resultados. Lógico, mercado americano, e é possível fazer isso na Status Invest também, pesquisar utilizando a fórmula do Benjamin Graham o resultado é muito mais robusto, tem mais variáveis e tem mais opções ali no resultado. Já no mercado brasileiro fica complexo, porque são dois indicadores que eu particularmente não utilizo muito, prefiro outros, tá certo? Mas que deixam um resultado muito restrito se você seguir a linha e a fórmula. Certo? Então, se você está curioso para saber que fórmula é essa, como calcular, fique até o final. Essa é a fórmula, antes falando da fonte, onde eu achei, foi no maisretorno.com. Eu vou deixar no primeiro comentário essa fonte e também outras dicas para vocês aqui do canal. Mas principalmente, se você se interessa por Warren Buffett, você tem que conhecer o Benjamin Graham, porque foi um dos grandes mentores ali do Warren Buffett. Tirando essa parte maravilhosa, tirando essa parte também muito empolgante para você de longo prazo, né? Como que funciona essa tal fórmula do Benjamin Graham, né? Ele ama esse tal número de 22,5 e junto com esse número de 22,5 ele chega numa raiz quadrada, tá? O que é importante? Valor intrínseco. Por quê? Os analistas fundamentalistas, eu talvez venha a ser um fundamentalista no futuro, eu ainda só coloco como comportamental, grafista, né, técnico, eles têm sempre essa noção de um valor justo por ação. Tá? Nós, do mundo gráfico, comportamental, vamos dizer assim, a gente só se importa com o comportamento da companhia ou dos preços ao longo da história. E com isso a gente consegue definir boas compras. Nem sempre, ou melhor, quase nunca somos bons no longo prazo para definir boas vendas. Eu acho que vendas no longo prazo, quem define muito bem são os fundamentalistas. Quem define muito bem, eu não digo, quem define melhor são os fundamentalistas. Nós, da análise gráfica, compramos muito bem. Então, vamos dizer assim que um fundamentalista comprou a Petrobras em 2010, sei lá, por algum motivo específico, petróleo bombando, e nós fomos comprar ali somente em 2015, 2014, 2013, devido a um fundo. Especificamente, nós não esperamos fundamentos para comprar. A gente simplesmente junta um pouquinho do que aconteceu no passado e tenta prever no futuro para comprar melhor. Os fundamentalistas têm sempre regras matemáticas, fórmulas matemáticas, e esse carinha aqui é um grande expoente no fundamentalismo, certo? Que é o Benjamin, um dos mentores, de novo, do Warren Buffett. Segundo ele, o preço de uma ação nunca deve ser 15 vezes maiores do que o lucro gerado nos últimos 3 anos. Tá? Já o preço por ação, quando comparado ao valor patrimonial, não deve ser maior que 1,5. Nota, asterisco, essa continha do Benjamin Graham há a necessidade de ser feita na mão. Por quê? Todos os indicadores do Status Invest, foi a fonte pelo qual eu utilizei, gratuita. Se você for, de repente, no fundamentos.com com U, você também vai achar esses indicadores. A maioria deles, posso estar queimando a língua aqui, mas eu acredito que seja na base anual. O Benjamin tem algo específico. Então, a fórmula dele pega o LPA, por exemplo, e o VPA, e coloca em um contexto de 3 anos, certo? Não de 5, não de 1, 3 anos. Então, ele explica aqui, esse artigo muito bem escrito aí pela Mais Retorno,
que a sigla é LPA, lucro por ação, por sua vez corresponde ao termo lucro por ação. Legal. Para calcular, é necessário dividir o lucro líquido da empresa pela quantidade total de ações ofertadas no mercado. Certo? Então, RI, você consegue pegar tanto o lucro líquido, o RI das empresas, quantas ações tem no mercado. A B3 tem essa informação também, certo? E aí você pega os últimos 3 anos e manda bala, tá certo? O mesmo serve para o VPA, tá certo? Que significa valor do patrimônio das ações. Para calculá-lo, é preciso dividir o valor líquido do patrimônio da empresa pela quantidade total de ação. Então, um pega o valor líquido, patrimônio, tá certo? E a outra pega o lucro líquido. Tá? 2 métricas aí contábeis, novamente, são contas exatas, certo? No fundamentalismo vai pegar ali e dar um porquê de comprar ou vender de acordo com o resultado de uma fórmula, nua e crua. Já a análise gráfica vai pegar ali o comportamento do passado, tá certo? Com os resultados todos embutidos ali, vai ser o preço desconta tudo. Tá? Então, o que me importa é como se comportaram os players nos tais preços. Tá? Isso é sempre muito bacana de ver as duas, não eliminando uma outra, mas sim, né, tendo uma conjunção e utilizando ambas, uma combinação ótima. Eu utilizo bastante, tá? Aliado isso também a feeling, né, a você ter ali um achômetro seu, tá? E também fluxo financeiro, como é que está a entrada de grana externa, grana brasileira, quais fundos estão posicionados na ação, composição acionária, liquidez do ativo, e aí você vai ganhando cada vez mais força, cada vez mais conhecimento, tá? Enrijecendo e enriquecendo com certeza suas tomadas de decisões para investir ou não, tá? Lembrando, comprar barato é muito subjetivo, certo? Quem assistiu aquele vídeo que eu passei as 3 etapas lá de como achar realmente uma ação barata, se gostou, ou pelo menos tem alguma coisa relacionada que achou positivo, basicamente a gente tem que dividir em 3 contextos cada tomada de decisão de investimento quando o mundo, né, é ação, o mundo é uma empresa. Tá? Tem que ver os indicadores dela atual, tem que olhar ela no contexto do próprio mercado, do próprio segmento de mercado, e depois voltar para os indicadores, na minha opinião, e olhar como que foi a evolução, tá, do seu lucro líquido, do seu valor VPA, do seu LPA, do seu preço, do seu valor patrimonial, enfim, e dar o contexto também histórico dos indicadores. E se você gostar, você parte para o gráfico depois para tentar comprar melhor ainda, ou para tentar ganhar uma vantagem de timing, comportamento, tá? Bacana, feito isso, bora para fazer a calculadora. Eu não vou fazer contas aqui, senão vocês vão morrer de tédio. O que eu fiz? Eu peguei lá o Status Invest, tá certo? E mandei bala na pesquisa. Coloquei lá VPA 1,5, LPA 15, tá certo? E me apareceu essas ações. Tá? Eu tive um único cuidado, vamos dizer assim, cuidado não, porque não foi cuidadoso, foi só por curiosidade essas ações que vocês estão vendo aí, pessoal. Mas eu coloquei um PL de pelo menos 0,01, tá? Tentando trazer para vocês empresas que ao menos são lucrativas ou estão próximas de ser, tá? E na verdade a gente só está olhando aqui bombas, tá? Nós temos ETA 4, PLAS 3, TXRX, BOB BR4, Fertilizantes Ehringer, TASA 3, TASA 4, Pome Frutas declarou falência recentemente, AGA, Nord, BPHA, que é Brasil Pharma, e terminamos com Hércules, ETA 3. Então são ações que vocês não conhecem, nem eu conheço, a maioria delas aqui, tá? Conheço a Taurus, conheço Fertilizantes Ehringer, conheço a Bombril, a Plascar, porque tem em Jundiaí, mas nunca olhei a ação dela. E a Brasil Pharma, já cheguei a fazer bastante vídeo aqui, embora nunca realmente deu o ar da graça aqui para começar a subir, né? Pessoal, o que eu quero dizer, ótimas são as continhas matemáticas, a história, tá, do Benjamin Graham é muito bacana, tá? Então eu vou deixar um livro dele aqui para você, sem dúvida nenhuma, na descrição. Tá? Mas o importante é ter contexto. Contexto Brasil é uma coisa, contexto Estados Unidos é outra, e adicionar as mais diversas ferramentas, mas principalmente aquelas que têm sinergia, tá? E que se também contrastam. Por exemplo, análise gráfica e análise fundamentalista. Um autor ou um investidor que gosta muito de KGR e o outro que prefere fluxo de caixa. Tá? Então você ter essas contradições é ótima. Eu sou um dos caras que acredita que
divergência leva ao desenvolvimento, né, e não à unanimidade. Então é sempre bom pegar autores divergentes, tanto da análise técnica quanto da análise fundamentalista, e tentar escolher escolas diferentes dentro do sistema, onde um processo vai gerando, vai abrindo o outro, e você consegue ter um funil ali até tomada de decisão. Então isso é bem importante, tá? Por isso que eu gosto de utilizar tanto a análise gráfica como a análise fundamentalista. Enquanto cai um dilúvio aqui em Jundiaí, pessoal, para finalizar o vídeo, eu vou passar lá para o gráfico, nesse caso da Bombril. Quem gosta da Bombril, né? Então, esses pontos estão aqui desde o ano passado, provavelmente, tá? Lá em março, onde eu sempre tive o 1,58 e o 1,60 como suporte. Confesso para você que ela demorou pouquíssimo para vencer esse suporte, tá? Essa resistência no momento aqui pós-crise, e no que venceu, tocou de cima para baixo. Bom, então aqui a análise técnica me ajudou a comprar. Por exemplo, não aqui, tá? Não aqui, mas na minha maneira de ver o mercado, a análise técnica me ajudou a comprar ou no 1,30, perdão, então sim, depois que venceu o 1,30 que tocou de cima para baixo, aqui também tocou de cima para baixo 2 vezes, e depois aqui no 1,58, 1,60. Durante todo esse período aqui, na minha maneira de olhar o mercado, via análise gráfica, tá? Na minha estratégia gráfica, por exemplo, tá? No meu plano de fundo gráfico, eu não tive nenhuma entrada, nem quis participar. Eu estaria posicionado, tá? Nessas duas faixas de preço, ou exatamente nessa faixa de preço, tá certo? Com alvos em amarelo aqui, ó, 2,94, 3,21. Se eu quero adicionar ou combinar duas técnicas, por exemplo, eu poderia dizer que, olha, me fez comprar na região azul gráfica, devido à pesquisa que eu fiz, tá, do Benjamin Graham. Eu vim aqui para o gráfico, decidi comprar nesses pontos, somente se o preço fizesse de cima para baixo, por exemplo, o movimento, como fez ali 2 vezes, e eu só tenho um alvo agora lá no amarelo, 2,94, 3,21. Quando e se o preço tocar aqui, eu volto para a minha pesquisa, tá? Dessa vez eu posso pesquisar somente a Bombril, por exemplo, e olho os fundamentos dela, olho os resultados dela, acompanho os resultados dela. Pô, achei que ela ficou cara, vamos supor que ela fique cara ali. Eu vendo, tá? Eu me desfaço. Para concluir esse vídeo, eu falei no começo que fundamentalista é ótimo para vender ação. Olha, não é também, tá? Pensando aqui, raciocinando durante o vídeo, eu acho que nem o grafista, nem o fundamentalista é bom para vender. Quem é ótimo para vender é fluxo e, assim, de curto prazo, né? Porque depois pode inverter o fluxo também. Então, nenhuma escola, na verdade, é boa para vender. E eu acho que a magia do mercado, da especulação e também do investimento está ali. Que todo mundo é muito ruim em venda. Todas as escolas são horríveis em saber o horário certo para vender, tá certo? Seja por fundamento ou por comportamento. E o importante, então, eu acho que a energia tem que ficar muito na hora de comprar. Se você conseguir comprar bem, eu acho que é bem secundário, talvez terciário, saber vender. Então, se souber comprar, pessoal, eu diria que como Pareto, você fez ali os 20% de toda a atitude que você tem que tomar para gerar os seus 80% de retorno, tá? Ou se eu comi bola aqui no Pareto, eu só quero dizer que você fez o mais importante, tá? E a geração ali que você vai criar de valor ao comprar bem é imensurável se comparado ao momento que você vendeu bem, por exemplo. Então, eu concentro as minhas energias como Bruno Mazzoni em comprar bem. Tá? Eu tentei fazer isso com o meu apartamento, eu tento fazer isso com as ações que eu falo para vocês. Então, tudo ali é pensado em comprar, porque realmente quando eu tento estimar vendas, lógico que Fibonacci, a minha maneira de olhar o mercado na análise gráfica, me ajuda a ter um norte, tá certo? Mas eu não tenho a certeza como ela me dá, por exemplo, de compra. Tá? Quando eu tomo um loss com certeza, porque eu realmente falei, como estou especulando, né? Realmente eu falei, cara, ali é o melhor momento para comprar. Por isso, aquele outro. Então eu gosto muito do processo meu que eu tenho, que me autoriza, se completo, a comprar. Agora, para vender, é realmente uma incógnita, tá certo? Pessoal, é isso, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.